Tudo bem, Ana? Tudo bem, Tati? Gente, esse programa hoje tá sensacional. Aquela receita top. Gente, eu vou falar da receita a tarde inteira, porque eu fiquei impressionada, maravilhosa. E essa pintura, menina do céu, você juntou aí duas flores lindas. Sim. E que todo mundo sempre pede pra ensinar. Agrada todo mundo, né? Hortênsias e rosas. Vamos lá. Agora é o momento de você aprender. Primeiras orientações, então, Ana. Você quer começar com a hortênsia ou com a rosa? Eu vou começar com a hortênsia aqui em cima. Tá. Eu trouxe já adiantado. O sombreado foi feito com a rosa bebê, o verde pântano e sempre com o pituá para ele não ficar marcado e o diluente. Então, mas eu só vou dar uma dica aqui dessa folha, rapidinho. Que as cores que eu usei na folha foi o verde pistache de base. Então, pode passar bastante verde pistache, pegando quase toda a folha. O verde oliva aqui embaixo, daí eu já faço a nervurinha. Metade um pouco mais escuro. E a outra ponta. Eu deixo um espaço reservado onde eu vou usar o branco. Tá. Escurece mais um pouco ainda com o verde pântano. E essas folhas eu usei um pouco do púrpura para dar uma queimadinha na folha. Olha. Um pouquinho do púrpura. Lavo o pincel para a gente utilizar o branco. O branco fazendo a nervura, faz o tracinho e puxa para o lado. Faz o tracinho e puxa para o lado. Suave. Caso seque a folha e o branco às vezes some, retorna e dá mais um toque, tá? Então vamos lá na hortência. Na hortência eu usei as cores. Essa pequena azul hortência, lilás e violeta. Tá. Agora a gente troca o branco para fazer as pétalas. Então, tem bastante dúvida de como fazer as florzinhas. Eu dou 3 sugestões. Eu encho o fundo dela com o pituá, os retoques com um pincel comum. Só que para as florzinhas eu posso usar língua de gato, uma cerda rústica comum, o corte chato, ou uma cerda macia com corte chato também. Hoje eu vou estar utilizando esse. Tá. Pituá Ou um de cerdas? Pequeno de cerda rústica. Tá. Ou um de cerda macia. E aí mais chato. Então, diluente e o azul hortência. Esse pituá, lembrando, é o mesmo que você fez aquela sombra ali, né? Em Isso. torno das flores que já estão pintadas. Suaviza. Na sequência, o lilás. Nas grandes, eu usei, ao invés do azul hortência, o lilás bebê. Lilás bebê, lilás, violeta e um pouco do berinjela. O berinjela é bonito para dar profundidade, usando bem pouquinho. E como a pequena ela é mais clara, não usei, né, tantas cores fortes. Então, quase toda ela com lilás, o azul hortência. No final, um pouco do violeta. Até ontem eu li uma participação que eu vi uma telespectadora, né, começando a pintar e ela pediu dicas. Tati, não tem condição de comprar um monte de pincel. Não, então, quais são aqueles principais? Esse pituá vale bastante a pena, né? Vale Que você está utilizando agora, inclusive. Sim, porque ele tem várias funções, né? Então, eu posso estar utilizando como fazer um fundo, preencher. Então, vale a pena utilizar mesmo. Não precisa ter vários, né? Os principais. Então, o fundo está pronto. Certo. Agora, vamos para as flores. Eu vou virar ela, Tati, de frente para mim, porque o sentido das florzinhas está aqui, ó, no cabo. Tá. Então, só vou virar ela aqui, ó. Fica à vontade, tá? Vai ficar melhor para você. Ó, para até a câmera pegar as florzinhas de frente. Eu umedeço o pincel no diluente, pego a tinta branca. Então, a gente vai começar lá da ponta. Olha, pressiona o pincel e dá uma leve voltinha. Pega mais tinta do outro lado, pressiona e leve voltinha. Fica uma curvinha em cima. 3 pétalas e 2 risquinhos embaixo. Ó. Na sequência, 1, 2,
3 pétalas e 2 risquinhos embaixo. Às vezes você não consegue encaixar a florzinha inteira, então eu jogo uma pétala aqui em cima só para esconder essa faixa aqui que eu fico do azul hortênsia, para não ficar aquela hortênsia redondinha, né? Que as pétalas saem aqui para fora. Posso pegar o próprio azul para fazer uma florzinha, que é essa que não está recebendo muita luz. De novo. Então não precisa esticar muito, é essa curvinha que você tem que fazer lá em cima com o pincel, já fica uma pétala. Outra embaixo. Dá uma leve esticadinha. Aqui outra. Molhando o pincel no diluente, que é a sobra da tinta que tá aqui, já vou conseguir formar uma pétala. Não preciso estar pegando toda hora, né? Para não carregar, não ficar aquela pintura muito carregada. Tiro o excesso no paninho. Umas pétalas. Aqui embaixo, na área que eu usei o lilás, ou violeta, eu vou fazer a florzinha com lilás. Depois de pronta, a gente olha, ela fica o tom degradê do branco e vai escurecendo. De novo, a curvinha. Outra. E aqui. Vamos usar o língua de gato para o pessoal ver? Vamos. Ó, aqui também foi uma sugestão para você. Isso. Que você deu para fazer as flores, né? Então, com o língua de gato, você só pressiona e levemente você puxa. Já fica a pontinha mais arredondada da pétala. Molhando no diluente. Então, é o que a pessoa vai se adaptar. Às vezes começa, acha o pincel muito mole, né? Às vezes você está acostumada com uma cerda mais rústica, mas tudo é treino. Aqui do outro lado, vou fechando. Um pouco do lilás. Eu tenho a impressão que com esse língua de gato fica mais fácil da gente executar a pintura. Mas tem também que levar em consideração o fato, às vezes, aquelas pessoas que estão acostumadas com o pincel de cerdas duras, vai sentir dificuldade, né? É. Aí, nesse caso, você sugere usar o pincel de cerdas duras, mas ele mais aparadinho. Cortadinho. Isso. Então, ele curtinho, a pessoa pode conseguir mais rápido. Agora, já com o lilás, até eu pego um pouquinho do violeta para a pétala ficar mais escura. Então, ó, eu termino definindo com pétala aqui para fora, para não ficar o redondo que eu passei com o pituá. Olha. Tem aquelas pétalas lá embaixo. Certo? Agora, um pincel filete, pincel zerinho, fazer o miolinho. Tem gente que faz o miolinho com o amarelo, o sépia e o amarelo por cima. Aqui a gente só tá usando o branco. Um pouquinho do verde oliva pro cabinho que tá aparecendo aqui, ó, de diluente. Tá? Vamos agora para rosa? Vamos. Quando seca, você retoca ou não, Ana? O branco, sim. Algumas fica chupa e fica bem fraquinha, daí essas que tem que ter mais luz. Aí pode retocar. Tá. Então, vamos agora mudar as cores. As cores da rosa foi usado rosa bebê, rosé e vermelho bebê. Olha, cortando com branco. A pontinha dela nós vamos utilizar o rosa bebê, molhando o pincel um pouco no diluente. Aí você não preenche toda a rosa. Lembrando que eu já fiz aqui a parte do outro lado, que é a mesma coisa desse lado que eu vou explicar. Então, só para estar adiantando para vocês por causa do nosso horário, né? Então, na sequência, o rosé. O rosé é a base da rosa. Só que eu faço pétala por pétala, porque a pessoa que está começando a rosa,
para ela não se perder. Então vamos pétala por pétala, assim a pessoa fica com calma, obedecendo o risco, então não vai ter perigo de errar. O vermelho bebê vai fazer a sombra, a divisão das pétalas. Então agora ele sem diluente, bem no cantinho, espalha. Vamos unir com o que eu já fiz aqui. Essa pétala grande aqui, ela tem uma base mais escura. Na sequência aqui também recebe uma sombra. Então fica o degradê do rosa bebê, rosé e o vermelho bebê. Legal, vamos só aproveitar e fazer uma pausa rapidinha, Ana? Vamos lá. Turminha, voltando, a gente finaliza então a pintura das rosas e dá aquelas últimas dicas para você ter esse acabamento perfeito e fazer uma pintura linda como a da Ana. A gente volta daqui a pouquinho, continue sintonizados.